Olá pessoal, eu sou o professor Marconi. Essa é a nossa disciplina Gerência de Rede de Computadores 2, aula 1. Na aula de hoje, vamos falar sobre protocolos TCP/IP e a rede integrada. O roteiro da aula a gente vai ver as necessidades de gerência, quais são os modelos, o modelo classe de gerenciamento, a arquitetura que engloba o gerenciamento das redes de computadores e, obviamente, os protocolos de gerenciamento existentes e disponíveis hoje no mercado. Então, as redes de computadores, elas foram concebidas como um meio para compartilhar dispositivos, compartilhar dados, certo? Dispositivos como impressora, scanner e principalmente o tráfego de dados. Esse compartilhamento se faz necessário ser seguro e organizado. Por isso, com o aumento do advento das redes de computadores, as taxas de velocidade e os tipos de arquivos que estão sendo trafegados, ou está cada vez mais faz necessário organizar esse tráfego, garantindo assim uma melhor eficiência e segurança. Então, dessa maneira, se faz necessário um gerenciamento, muitas vezes autônomo, certo? Onde o gerente de rede ele tem a capacidade de gerir os dados de uma forma organizada, mas se para isso primeiro é preciso verificar o que deve ser gerenciado em determinado tipo de rede. Não existe um gerenciamento do tipo genérico. Então, a primeira necessidade de ver o que vai ser gerenciado para depois traçar planos de gerenciamento. Então, geralmente, os dispositivos encontrados numa rede são as impressoras, os scanners, os clientes, que são os computadores que vão solicitar o serviço de determinados equipamentos, e aí você vai ter os servidores que vão organizar esse pedido por parte dos clientes e fazer essa administração dos dispositivos de dados de forma organizada. Para interligar essas impressoras, os dados, clientes e servidor, são utilizados os dispositivos de comunicação. Aí, para isso, nós temos os roteadores, os access points, os switches e os cabos que interligam esses dispositivos ao servidor e que dão conectividade aos clientes. Então, numa definição mais básica, o gerenciamento de rede pode ser definido como a coordenação de recursos e materiais, no caso, modems, roteadores, e os dados lógicos, que são os protocolos, fisicamente distribuídos na rede, assegurando, à medida do possível, confiabilidade, tempo de resposta acessível e, principalmente, segurança. Então, a rede tem que ser segura, ela deve ser acessível e deve ser confiável. Ou seja, uma rede que não tem esses três tripés não se torna uma rede que possa ter um nível de gerenciamento eficiente. Então, como as redes estão ficando como um mecanismo principal de comunicação, é necessário se ter uma estrutura bem ampla e organizada. Então, as redes estão crescendo rapidamente o seu tamanho dentro das corporações, elas estão atingindo mais pontos dentro de uma organização empresarial, uma organização física. Ela atinge todos os clientes que fazem parte de uma determinada empresa, de forma organizacional. Quando eu falo de clientes, estou falando de clientes a nível de computadores, certo? As redes estão cada vez mais heterogêneas, ou seja, elas estão cada vez mais diferentes equipamentos, computadores de marca diferente, dispositivos de diferentes fabricantes. Então, se tem que se organizar como essa comunicação vai existir, e é óbvio que as tecnologias estão se tornando cada vez mais acessíveis, porém também mais complexas. Nesse mundo de gerenciamento, nós temos alguns modelos. O primeiro dele é o modelo classe de gerenciamento, onde vem a coleta de dados, que é um processo onde faz a coleta das informações que vão ser gerenciadas, um diagnóstico sobre o tratamento e análise dessas informações, e depois você parte para a ação e controle, que é a gerência propriamente dita. Então nós temos um gráfico mostrando como é feito a organização, qual o princípio que você tem que partir para se criar uma rede a nível de gerenciamento organizada. E com isso nós desenvolvemos aí alguns personagens dentro dessa rede. O primeiro deles é o gerente, que no caso seria um programa que vai estar instalado dentro de um computador central, responsável por fazer o controle desses dados e dispositivos. Segundo, nós vamos ter o agente. O agente é aquele dispositivo que vai ser gerenciável, o recurso que vai ser gerenciável. Dentro do agente nós encontramos o MIB, que é o objeto gerenciável. Esse MIB é o que vai fornecer informações para o gerente. E
há um gerente de proxy, um agente proxy, que vai ser aquele agente de nível de compartilhamento a nível de rede, onde os usuários vão ter os recursos compartilhados e esse agente auxilia o gerente na distribuição dos recursos de forma organizada. A arquitetura de gerenciamento de rede. Os elementos devem ser dotados de software que possam se comunicar com o gerente principal, onde, como eu já mencionei, o gerente principal também vai ter um software especial para se comunicar com os clientes que vão ter seus softwares que vão dar essa resposta a nível de gerenciamento ao gerente principal. E o que deve gerenciar? O que deve ser gerenciado, como já disse, são os dispositivos computacionais, os recursos que são utilizados na rede, os equipamentos como impressora e scanner e os meios de comunicação. Existe para isso os roteadores que podem ser gerenciados, os switches também, por onde o tráfego vai ser gerido. Nessa forma de gerenciamento, você pode balancear a velocidade dos dados para um determinado cliente, diminuir essa velocidade e a largura de banda, operacionar a rede, deixando que a rede, alguns pontos que não necessitam de tanta velocidade, tenha sua largura de banda diminuída, para que outros recursos em outros setores que tenham um maior volume de dados possam ter uma taxa de velocidade maior. Então, você para isso tem que fazer o controle do que vai ser feito no acesso à rede, ver o desempenho e a disponibilidade, verificar a configuração básica, gerência de mudanças, ou seja, verificar possíveis mudanças que podem acontecer na arquitetura, o planejamento, a capacidade que aquela rede tem de suportar determinados níveis de dados, certo? Você vai ter que ter um suporte ao auxílio ao usuário, verificar a gerência de falhas e principalmente o controle do inventário, para saber o que existe dentro daquela rede. E os protocolos de gerenciamento hoje existentes são baseados para as redes TCP/IP e o modelo de referência OSI, da ISO. Então nós temos praticamente dois protocolos. O SNMP, que é o Simple Network Management Protocol, que hoje é o principal protocolo de gerenciamento de rede, que foram feitos para as redes TCP/IP, e o Common Managed Information Protocol, que é o protocolo utilizado nas redes OSI. Então, esses são os protocolos mais básicos de gerenciamento, sendo que o mais utilizado é o SNMP, que é hoje o protocolo que implementa esse gerenciamento a nível de rede. Nos principais componentes ativos, nós temos placas de rede, hub, switch, roteadores e os servidores. Nós disponibilizamos aí, você vê as figuras de como são cada equipamento, o servidor como sendo um computador principal dentro de uma rede. E na aula seguinte nós vamos verificar outros aspectos que envolvem gerenciamento. Então, até mais.